Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha sou o par. E como o rio que me banha, que te manha, é branco do mesmo trigo. Eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha sou o par. E como o rio que me banha, que te manha, é branco do mesmo trigo. Eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Meu chibé com carne seca te provoca, minha namorida queime te ensopa. Teu café na rede me capitiana, tua tez me cruviana. Meu chibé com carne seca te provoca, minha namorida queime te ensopa. Teu café na rede me capitiana, tua tez me cruviana. Muito prazer. Boa tarde. Fala, companheiro. Esse é o nosso podcast na nossa segunda temporada. E hoje começando assim, com alegria, né? Esse que vocês acabaram de ouvir e assistir aí é o Thales Moura, esse jovem talentoso aí no seu trabalho, né? E que é nosso convidado, juntamente com Mário Moura, que é o pai do Thales, né? E é o nosso convidado também pelo seu trabalho, todo o trabalho que ele tem feito aqui pela cultura desse estado. Então, Mário, vamos começando e a pergunta é para você. Quem é o Mário Moura para o Mário? Como é que você se identifica, teu trabalho, tua história aqui em Roraima? Mário Moura é um cara que chegou em Roraima na década de 70, chegou menino, vindo de uma cidade que respira cultura popular, cidade de Parintins. Um cara que, para se acostumar em Roraima, demorou muito, porque era tudo muito diferente. E aí, quando a gente percebeu que tinha que lutar e vencer, esquecemos um pouco nossas raízes para poder recomeçar uma nova vida. Sou técnico agrícola de formação, ex-professor, que me aposentei há uma semana. Olha aí, coisa boa. E sou uma pessoa ligado à cultura popular desde menino. Desde os 12 anos eu faço cultura popular. Amo o que eu faço. É o meu hobby de final de semana, é o meu hobby de feriado. Você não me encontra em outro lugar a não ser nas rodas de conversa, nos grandes eventos da cultura no Brasil inteiro. Esse é o Mário Moura. Pô, que bom. Mário, vocês são quantos irmãos? Nós somos 5 homens e 2 meninas. Nós éramos 5 homens e 3 meninas. Mas, infelizmente, uma das nossas irmãs, ela faleceu há alguns anos atrás. Certo. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Filhos do seu Mário Moura e da dona Edith Moura, que caminha em outras
em outras nuvens, né? Vamos dizer Só assim. tem o seu Mário Moura, que Só. está lá contando suas histórias, né? Isso, muito bem. E boas histórias, uma né? memória fantástica. Eu lembro que às vezes quando a gente brincava, puxava um assunto com ele, o Tico, né, dizia assim, ó, mexeu, agora aguenta. Porque ali tem história, ali tem muita história, né? Mas coisa boa, mano. Eu acho que essa origem de vocês, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, desde o começo, né? Acompanho o trabalho que você fez, a gente sabia das dificuldades, via de perto as dificuldades que você enfrentou. Mas como foi o teu começo no... Porque tu vem de Parintins, que é uma coisa muito mais do boi, bumbá. Aqui tu entra pra quadrilha junina, sei que você é um fã do Luiz Gonzaga, né? Você nem é nordestino, todo nordestino é fã do Luiz Gonzaga. Sim. Mas quem não é nordestino não é todo mundo que era fã na época. Como é que começou essa tua história pelo forró, pela essa... Essa questão assim de ser fã de Luiz Gonzaga é daquela coisa de você gostar do que é bom. Né? Gostar do que é bom, porque todo mundo tem direito, tem livre-arbítrio de gostar do que quer. E eu enveredei no mundo das quadrilhas juninas, tinha 12 anos. Tive a professora Risalva, tive a professora Graça Andrade, professor Silvio Félix, que já partiu, certo. Professor Getúlio. Essas pessoas foram meus mestres inicialmente falando, né? E depois eu vim para dentro da... Nós formamos uma quadrilha junina na escola agrícola, né? Que era uma quadrilha só pra gente passar o tempo, brincar, se divertir. E de lá é que deu... Teu diretor não era o professor Carlos Casadil, não. Depois. Teve uma professor temporada... Casadil, que com todo respeito à sua memória, que a gente carinhosamente chamava de Caracará, né? Carcará. Deus me livre, se chama perto dele. Ele foi meu diretor. Quando eu fui aluno do Gonçalves Dias, ele era o diretor da escola Gonçalves Dias. Excelente matemático. Ih, muito bom. Então, depois que eu saí da escola, a gente adentrou na quadrilha Carretão, que era do Evandro Filgueira, o Naka. Ah, o Evandro trabalhou muito tempo com isso. Sim, ele... E aí eu fui ganhando espaço, eu fui ser noivo da quadrilha durante uns 5 anos, e eu já estava coordenando os ensaios, né, que o Evandro tinha os afazeres dele. E aí até que foi um dia, a Carretão acabou. 84, a Carretão acabou, praticamente. Parou, foi parando. É uma excelente quadrilha. Uma disputa fantástica com a quadrilha Canecão, do nosso amigo Janer Pinho, né? E aí eu resolvi fundar uma quadrilha. Peguei alguns que vieram da Carretão, eu vou contigo. Então nós formamos a Chamego Caipira. Nosso primeiro ano de fundação foi na Escola Costa e Silva, aonde a professora Terezinha e a professora Graça Andrade eram nossas mentoras, vamos dizer assim. Certo. E de lá, no outro ano, nós partimos para o quintal, para o chão batido, que era o mais gostoso de tudo, para ter o cheiro da terra, ter o cheiro da cultura popular. E aí a gente passei 24 anos na Chamego, e tive um problema com algumas pessoas dentro da Chamego que não vale a pena comentar, não vale dar essa mídia, né? E aí a gente fundou a Escola Forrozão, que fez 18 anos agora em 2006, né? Fundamos a Escola Forrozão, e a Escola Forrozão, ela já veio com sangue da Chamego, porque ela já veio com sangue de campeã. No primeiro ano nós já fomos campeões, e muita gente já passou por nós, muita gente, né? E tem uns meninos, principalmente, às vezes eles brincam comigo, o Daniel, o Sam, não, nós aprendemos a fazer quadrilha junina com você é o nosso mestre. Eu fico muito orgulhoso, né? Porque ser reconhecido em vida não é fácil. Né? Enquanto está vivo não é fácil. Não, e também são pessoas que cresceram os seus grupos, sim, né? Mas tudo tem uma origem, né? Sim, tudo tem uma origem. Tem uma árvore genealógica das quadrilhas juninas. Qual quadrilha deu vida para a outra? E nós estamos escrevendo um rascunho de um livrinho com a ajuda do meu amigo Zé Nilton Ventura, que deve estar nos assistindo e está nos ajudando esse ano na Escola Forrozão.
a gente tem um pensamento de escrever uma história nossa. E nós vamos fazer, porque nós somos determinados. A gente coloca na mente que é possível e a gente pode, não é só querer, a gente tem que poder. E nós queremos e nós podemos, então nós vamos fazer. Isso. Mário, me diz uma coisa. A gente vê que, eu como acompanho essas coisas desde o começo aqui, sempre fui um frequentador, não dancei quadrilha em escola, quando era meio que obrigado, mas eu sempre apreciei, sempre gostei de assistir às disputas e tal. Mas como é que é essa mudança hoje? Porque a gente sabe que mesmo a escola Forrozão, que foi há 18 anos atrás, hoje não é a mesma coisa. E essa mudança daquela coisa mais tradicional para essa era mais moderna, porque agora é uma coreografia muito sintonizada, é muita coisa para minha cabeça, né? Antes era uma coisa mais simples, né? Mais simples. Como é que foi essa transição? Sei que você é um cara bastante enraizado nas coisas boas do passado. Como é misturar ou melhorar o que vem do passado com o moderno hoje na festa junina? Como é que é isso? Antônio, essa é uma questão muito complexa para nós. Por exemplo, vou me colocar como um cara tradicionalista, um cara que sempre... eu não faço quadrilha junina porque eu gosto, eu faço quadrilha junina porque eu amo, e para mim colocar, eu tenho que estudar o que eu vou fazer. Eu não coloco de bolo. Né? Logo, o nome da nossa quadrilha é de estudo, Escola de Danças Folclóricas, então ela tem que ter um diferencial em vários sentidos. É uma quadrilha tradicional, ela utiliza o modernismo, sim, não quero dizer que ela seja estilizada, não. Ela acompanha as mudanças de todas as formas possíveis, nada contra o estilizado, que chegou aí e às vezes... ultimamente, a nível nacional, as quadrilhas que vêm ganhando são as quadrilhas tradicionais, né? E aí é confuso de vez em quando, porque você tem que ter o discernimento do que você vai elaborar para quando você chegar. É um plano de aula, Titã. Nós somos ex-professores, é um plano de aula. Você tem que planejar o que você vai levar para o seu brincante, né? Você tem que conversar com o seu coreógrafo como você quer. Você tem que conversar com o seu técnico de som, ou melhor, o cara que vai tomar de conta da sonoplastia. Eu quero um corte assim, eu quero essa velocidade assim, eu quero que isso aconteça aqui. É uma arte de você colocar no tablado um trabalho de 6 a 8 meses. Não é fácil. E você ainda tem que acompanhar a questão do estilista que vai desenhar a tua roupa. Que não gostei desse colorido assim, eu quero mais brando, eu não quero essas pedras aqui, eu prefiro isso aqui, né? Então você tem que ser muito cabeça para poder chegar ali, não é fácil. Tu imagina, às vezes a gente chega lá na praça, aí assiste aquele espetáculo e acha, não, isso aqui é muito fácil, né? É muito fácil chegar aí. Mas que legal, Mário. Eu tô te perguntando, porque eu sei que tu passou de uma coisa bem tradicional, e que bom que você evolui, mas não esquece de jeito a raiz, porque senão você muda a essência, né? Não serei eu. Eu sou uma pessoa de uma personalidade única, eu não vou mudar, né? Isso aí é diferenciado, cada qual tem o seu estilo. Né? Tenho colegas meus que trabalham de uma forma totalmente diferente da minha. Eu ainda sou do cara que quando eu começo o ensaio eu faço uma roda para conversar, e quando termina o ensaio a gente faz a mesma roda para conversar, para fazer a oração, onde todo mundo senta no chão, não tem cadeira, não tem poltrona. É assim que eu aprendi. A roda, ela é fundamental para você conversar com seus pares. E cria um clima mais de irmandade, né? Uma coisa mais familiar, certeza, né? Com certeza. Cria essa coisa. Falando em familiar, Thales, qual é a tua idade, rapaz? Eu vou fazer 20 em junho. Essa cara de menino. Mas e por que não é tocador de forró e não seguiu assim o estilo do pai? Como é que foi? Como é que começou esse teu veio artístico? Eu
lembro, assim, que eu ganhei meu primeiro violão em 2013, 2014, por aí. E aí eu comecei... Eu já gostava, né, tipo, de forró, Luiz Quer dizer, Gonzaga. 2014, 10 anos atrás, tu tinha o quê? Uns 10 anos? 9 anos. por 9 aí. anos de idade. E aí eu já gostava de MPB, tipo Zé Ramalho, por causa do meu pai, Fagner, Luiz Gonzaga, Chiclete com Banana, essas coisas assim, né? E aí... Banana mais agitado, mais né? agitada. Mais agitada. E aí o rock nacional foi aparecendo aos poucos pra mim também. Mas o MPB mais tipo... Sei lá, um MPB tipo Djavan, Caetano Veloso. Foi aparecendo aos poucos. O rock nacional apareceu tipo Rapaz, assim... o repertório desse homem o é rock coisa nacional, boa, viu, Mário? O rock nacional apareceu tipo assim, ó. Pega, aproveita, entendeu? E aí eu lembro que a primeira banda que eu ouvi, foi o Charlie Brown Jr., em 2013, quando o Chorão faleceu, o vocalista Charlie Brown, né? E eu ganhei meu violão, esse meu primeiro violão da minha mãe, eu comecei a fazer aula numa igreja católica, só que lá era um violão muito clássico, muito erudito, e eu não queria isso. Eu queria tocar Charlie Brown, eu tava começando a ouvir Legião Urbana por causa da minha mãe. Na igreja também. não dava muito certo. Não dava. E aí eu jogava futebol também, e eu decidi ir pro futebol. Aí deu a pandemia, tipo, aí eu continuei ouvindo música e tal, conheci muita banda, conheci Detonautas através do meu tio, do Gucci, né, do Gutenberg. E ano passado consegui um feito muito legal, que eu vou falar depois, com o vocalista do Detonautas. E eu conheci várias bandas, CPM 22, Detonautas, Engenheiros do Havaí, Rapa e tal, através do meu tio. Meu tio me mostrou uma banda e dentro dessa banda eu fui conhecendo várias outras. Abriu, assim, o leque pra mim. Abriu o caminho. E eu comecei a ouvir, tipo, muito, muito rock nacional. Comecei a ouvir reggae também, reggae nacional, Nat Roots, Armandinho, Maneva. E aí, na pandemia, em 2020, eu vi o violão guardado no guarda-roupa, eu tenho que fazer alguma coisa. Criando poeira lá. Pegando poeira já um tempão. Aí eu, vou pegar o violão, vou tentar aprender alguma coisa. Aí eu tirei uns acordes, aprendi uns acordes, eu falei, cara, eu vou atrás de aula. Falei com meu pai, falei com a minha mãe. Aí eu fui lá pra escola de música do Bateras Beat, era ali na Aparecida, não sei onde eles estão agora. Tive aula lá com o professor Paulo, fiz aula com ele por 1 ano. Era, tipo, eu já sabia fazer uns acordes, já sabia um pouco da batida, porque eu aprendi sozinho em casa, esse pouquinho. Mas aí ele foi me ensinando mais ainda a questão de dedilhar. Aperfeiçoando. Foi ensinando a questão de dedilhado, de ler tablatura, de ler um pouquinho de partitura. Aí eu parei de fazer aula, mas já tinha uma base legal. Já tinha uma base para tirar um repertório legal, para ver videoaula no YouTube mesmo, ou pegar no aplicativo do Cifra Club, né, que é um grupo que traz a cifra para os músicos que não sabem muito. Aí eu fui pegando aos poucos. E aí saí do ensino médio em 2023 e entrei pra faculdade de música, licenciatura em música. Tô aí agora, montei uma banda com o pessoal. Aí largou a bola. Parei de jogar bola. Tô jogando de vez em quando. Só as peladas. Só brincando, e de vez em nunca. Mas tá qual semestre já? Eu tô indo pro terceiro. Terceiro semestre. São quantos semestres lá? São 4 anos. 8 semestres. São 8 semestres. 8 semestres. Tu tá na Universidade Federal? Na Federal. Olha que bom. Licenciatura em música. A licenciatura. Então, tu saindo de lá, você já sai como professor. Pode ministrar aula de música. Sim. Mas coisa boa, Tarso. Que bom. Mas dá mais uma palhinha pra nós aí. Ele começou, né? E vamos. Vamos tocar um Neuber Uchoa. Opa! Também já esteve aqui, Neuber. Grande referência pra nós. Ainda ontem com você de madrugada no cais, nessa onda de cio da tribo e da paz. E leia, a vida me ensinou a nadar. Ser ribeirinho também ajudou. Aqui no meio da floresta o tempo não parou. Vivemos a primeira festa, e nessa festa de batuque coração, tua batida pode ser minha canção.
tocando muito no teu prazer. Eu sou um boto e um sapinho pra você, e canto mesmo pra te dizer: tô na mira, tô na tua reta, ilê. É proibido te beijar na curva, aie. Sou a curva na tua mira reta. É proibido fumar, tô na mira, tô na tua reta, ilê. É proibido te beijar na curva, aie. Sou a curva na tua mira reta. É proibido fumar. Olha aí, coisa boa, rapaz. Eu costumo falar que a nossa família, ela tem um legado muito interessante e tem uma veia artística fantástica. E cada dia a gente se surpreende com o que esses meninos fazem, né? O artista não é só o Mário, não é só o Sabá. Tem o Thales, tem a Ananda, tem a Ana Laura e a Hanna, que são bailarinas que conquistam títulos lá fora e trazem para dentro do estado. E tudo isso, cara, é uma coisa que surge naturalmente, como Deus quer. E a gente fica só observando e, mesmo com a mão no bolso, a gente tá aplaudindo, né? Porque é raro ter isso. Sim. Né? Nós somos, assim, graças a Deus, privilegiados por essa veia cultural. E aonde a nossa mãe tem, assim, se ela tivesse hoje aqui... Imagina o orgulho dela, dona Di. Eu lembro elas costurando aquelas roupas do das grupo de vocês, né? Trabalhava a noite adentro. Era preciso a gente arrancar ela da máquina e botar para dentro do quarto. Incansável. Mário, mas me diz uma outra coisa. Tu, além desse trabalho, tu tem trilhado, né? O Sabá está lá no Conselho de Cultura. Não está mais, já. Não está mais, acabou o mandato dele. Já. O Sabá esteve aqui com a gente, deu entrevista aqui pra gente. Mas esse trabalho que tu tem feito também, para além do teu grupo folclórico, porque tu faz um trabalho além do teu grupo folclórico, o trabalho nos projetos, nessas leis de incentivo à cultura, todo um trabalho, né, que tu vem desenvolvendo. O que tem hoje aí o que tu já fez, o que tá em... Bom, nós começamos um trabalho há alguns anos atrás, onde eu participei junto com a Catarina Ribeiro, com o nosso querido amigo Nonato Um abraço Chacon. para a Catarina, ela tá aí nos assistindo. Tá... Catarina foi, assim, uma pessoa que nos apoiou muito em todas as atividades que a gente participou. Tive o prazer de participar de todas as teias, que é o grande evento nacional da cultura brasileira, né? Participei de todas elas, junto com Catarina, junto com Chacon. E tudo isso... Chacon, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, né? Grande contribuição desse estado com a cultura. Muito, imensurável. Professor também. E nós aprendemos muito. O grande lance é o aprendizado que você... Porque tem pessoas que vai participar de um evento a nível nacional, chega lá e desaparece, não participa das assembleias, não participa das conferências. Vai lá para fazer turismo. Não. Turismo, esses aí coitados. Tem muitos que já fizeram isso. Uhum. Mas hoje tem um pessoal mais concentrado, um pessoal mais seleto, que quer alguma coisa para o seu estado. Hoje eu estou representante da CNPDC, que é a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, onde nós estamos tentando reerguer... Tu representa Roraima junto à Conselho CNPDC, Nacional. Onde nós estamos tentando reerguer tudo o que foi devastado há 5 anos atrás, né? E toda aquela organização de pontos de cultura foram todos paralisados, né? As conferências que não existiam mais, os fóruns que não existiam mais. Nós estamos nos preparando agora para um fórum nacional e a TEIA. Dentro disso, nós pensamos muito, como você falou, você não tem trabalhado só para... Eu penso no coletivo. Eu sou um cara da coletividade, eu sou um grupo. Então, quando a gente se determina a fazer juntamente com nossos pares,
a gente busca algo para toda uma coletividade, para desenvolvimento do teu estado, da tua comunidade. E nós trabalhamos muito em prol da cultura popular. Os outros segmentos, cada um tem sua forma de se reunir, de protestar. Nós não, nós somos na base da conversa, da roda, de chegar. Vem cá, vamos ajustar assim. Temos um grupo, um coletivo chamado Roda de Prosa, que a Catarina é nossa grande líder. Temos levado muitas pessoas importantes para dentro de todo o segmento cultural para a gente ter uma conversa testa a testa, tomando um café quente, comendo uma paçoquinha, né? Ouvindo uma boa música, que o Thales faz parte hoje, né? Então a gente tem trabalhado no coletivo, né? Eu tenho a honra de ter participado todo esse tempo. Enquanto o Papai do Céu me der saúde, eu estou dentro, estou participando, estou contribuindo, como agora. Nós estamos nos preparando para o dia 26, um grande evento que vai ter promovido pelo governo do estado, direcionado pela Secult, na Universidade Estadual, onde vai ser uma escuta da PNAB, que é a nossa grande lei, né, que vai apoiar a cultura. Inclusive, agora 2-3 dias atrás, semana passada, teve um corte e logo no outro dia nós soubemos que será mantido. Ainda está uma discussão meia que balançada, mas nós precisamos entender melhor. Eu faço parte da Cultura Viva há 20 anos, que é a grande lei da cultura popular brasileira. Faço parte da cultura popular, da Cultura Viva há 20 anos. Tive a honra de participar ano passado em Salvador, no grande evento de aniversário dos 20 anos da Cultura Viva. Então, temos uma contribuição, temos uma boa participação. E tudo isso você tem que ser articulado, você tem que ser atento, tem que estar atento, ler mais um pouquinho, prestar mais atenção, né, perguntar mais para poder você se sair bem. Certo. Mari, quem está nos ouvindo que tem um veio artístico, que faz alguma coisa, produz alguma coisa, como é que faz para se chegar, para ter acesso? Como é que a pessoa faz? Qual seria a dica que tu daria aí para... Bom, se ele por exemplo, se ele é da cultura popular, ele procura por nós. Ele nos procura, que a gente vai ter uma conversa mais tranquila, explicar para ele. Nós temos feito um trabalho, principalmente com as quadrilhas juninas, para elas poderem se transformar em ponto de cultura. O nosso grupo, Escola Forrozão, é ponto de cultura há muitos anos, desde a primeira leva. Nós somos ponto de cultura. E isso só nos trouxe benefício para dentro do grupo. Tem pessoas que não querem saber da questão legalizada, querem outros caminhos. Nós não podemos fazer nada. Se ele é artista musical, tem a associação, tem a Federação dos Músicos. Se ele é da capoeira, tem a Federação da Capoeira. Tudo são movimentos da sociedade civil, todos organizados, né? Mas em quem a gente puder colaborar, é só nos procurar, que a gente está ali para ajudar, né? Certo, mas que bom. Thales, me diz uma coisa. Tu falou aí que tu além de fazer um trabalho solo, tu também participa de 2 bandas. Tem uma tua, que foi tu que organizou, não é isso? E tem uma outra que tu participa. Como é que é essas bandas, o que elas tocam? A minha é a banda Ribalta. A gente está com 4, 5 meses, eu acho. Acho por aí, com uns 4 meses. São quantos membros nessa banda? Começou comigo, o meu amigo Micael e o nosso amigo Carlos Miguel. O que os outros 2 tocam? Né? A primeira formação era eu no violão, base, fazendo a base, o Micael fazendo o violão solo e o Carlos no violoncelo. E eu e o Micael cantando. E acabou que o Carlos... o Carlos foi embora para Natal para fazer faculdade de música lá, bacharelado. Ele passou na UFRN e aí foi embora recentemente. E aí a gente colocou a nossa amiga Thalita, que é a baterista da banda. Quando a gente faz um show maior, assim, a gente coloca a bateria, ou então, quando é um menorzinho, só acústico mesmo, a gente coloca ela pra tocar carrom, percussão mesmo e tal. E é isso. E aí o repertório tem Roraimeira, tem reggae nacional, Armandinho, Nat Roots, tem muito Nat Roots e Armandinho também. Rock nacional tem muita música do Detonautas, que é uma referência pra gente.
Detonauta, CPM 22, tem Paralamas de Sucesso, Cássia Eller, tem... Deixa eu ver o que mais, é muita música que eu esqueço. Legião Urbana. Legião Urbana, de vez em quando a gente toca, NX0 também a gente toca de vez em quando. E aí a gente tá aí, de vez em quando toca. Sexta-feira retrasada nós tocamos lá no Papo de Boleiro, é uma casa aqui de Boa Vista, ali na Avenida da Consolata, Nossa Senhora da Consolata, que tá abrindo, né, para as bandas de rock fazerem shows, aquele... O pessoal fala que é o meio underground, que é o pessoal ali que é banda pequena, banda mediana e tal, tem as bandas grandes também, que já tem um nome legal. E aí o nosso amigo Yuri lá tá abrindo a casa agora pra tocar, o pessoal tocar, tá fazendo um projeto bem legal. E também nós tocamos direto lá no Pub Insanos, ali na Praça dos Bambus, que é de um motoclube daqui da cidade, do Derlei. Tem também as feirinhas de artesanato. Nós tocamos já na feirinha lá da Vila de Areia, que é de uma ex-professora minha lá da Fundação Bradesco. Eu já fui nessa feira Vila de Areia, Renata. muito interessante. Professora Renata, a gente fez a estreia da banda lá, na verdade, né? Então a gente fala que lá é a nossa casa. Tipo, a gente toca lá, a gente tá se sentindo em casa e tal. A professora Renata e o Gabriel, que são... E o Jati também, que são os proprietários de lá, eles dão total liberdade pra gente fazer nosso som, dão direito pra gente ter bebida, que eles fazem caipirinha, fazem suco. Tem a questão da alimentação também, que eles têm um projeto bem legal com comida vegana, comida amazonense, peixe frito, pirarucu à casaca, fazem uma comida amazonense mesmo, sabe? Bem legal. E aí nós já tocamos lá umas 2, 3 vezes, né? Acho que umas 2 ou 3 vezes, não tô lembrado. Mas a estreia foi lá. Então foi um dia muito legal, assim, pra gente. Eles estão aonde, essa feirinha? Eles vão se mudar agora lá pro centro. Eu não sei o endereço certo. Eu sei que quando eu fui, que foi ali na RBR, na antiga RBR. Messejana. Messejana, não, né? Tava na Messejana, mas eles foram ali no centro. Porque a RBR era a antiga associação dos funcionários do Banco de Roraima, que é no centro. É do nosso tempo, Mário. Quando nós tocamos lá... Não é do tempo do Thales, mas é do nosso. Quando nós tocamos lá, eles estavam ali no Messejana, agora eles saíram. Aqui no Messejana, na verdade, nós estamos no Messejana, né? É. E era ali perto da casa de capoeira do mestre Caimbé, no Raízes Brasileiras. Pertinho mesmo, dobrou pra direita e chegou lá. E eles vão se mudar pro centro agora, mas eu não sei onde é ainda, não fui ainda lá. Mas o bom disso tudo, né, é que tá fervilhando. Você vai no Marupiara, você vai, eu tô aqui, você vai, tem muitos ambientes legais que proporciona, você tá cheio de opção. Sim. Eu tô dizendo agora que eu não sou mais da noite, porque chegando a idade, quando dá 11 horas da noite, já tô com sono, querendo dormir, né? Lá no Marupiara, nós ainda não conseguimos tocar lá. Eu conversei com o pessoal... Ali tem um Bebeco. Ali o Bebeco, do Parixara, Estúdio Parixara. Conhece o Bebeco? Estúdio Parixara. Tem lá no Marupiara, quem toma de conta lá é o pessoal da Jam Rock, né? O Hugo, a Gabi, eu tive lá sexta-feira. Sim. Eu fui o show da Leonela lá no teatro, né? O show da... Aí o Terp tava tocando no mesmo dia no Marupiara. Aí o Terp tava tocando no Marupiara. O Terp era minha professora, ela saiu agora da universidade. Acabou o contrato de substituta dela, aí ela saiu. Mas, pois é, o nosso repertório é esse. É um reggae nacional, pop rock também, roraimeira, música roraimeira. A gente toca Fala Mansa também no reggae. Fala Mansa já entra pro forró. Já entra pro forró, mas aí a gente coloca o nosso jeitinho ali de colocar faz um reggaezinho. Olha, toca, então traz essa novidade aí pra nós. Deu uma desafinada aqui. E a outra banda é do meu amigo Ari, que o repertório também é reggae nacional. Ele coloca umas músicas diferentes, com uma roupagem de reggae também, funk, rap, ele coloca na roupagem de reggae. E aí o guitarrista dele, que é o Felipe Denis, me convidou pra tocar lá, porque como nós, antes de tocar, né, a gente já tinha amizade assim com o pessoal da noite, que toca na noite, com o Aleph Mendes. Ele sempre deu muito espaço pra gente,
da gente chegar lá no show dele ali no Ayrton Senna, no nosso bar, que são grandes amigos nossos também. E ele chamava a gente, ei, vem tocar aqui e tal, faz uma participação. E sempre ficou nessa, e aí ele deu essa abertura pra gente. E nessa vez que o Felipe me convidou pra tocar com eles, foi num show do Aleph, que o Felipe tava tocando com o Aleph. E aí ele falou, mano, eu preciso falar contigo. Eu falei, tipo, diga, tu, né, pode falar. E ele, bora tocar comigo e com o Ari. Eu falei, bora, tipo, eu preciso... Aí ele falou, né, eu preciso de um cara que faça violão base ou guitarra base. Eu falei, tá bom, bora. Aí tô tocando com eles, dia 5 a gente vai tocar lá no Papo de Boleiro de novo. É uma casa que dá abertura pra eles também, pra nós, né, da banda do Ari. E o movimento dele é sempre muito legal, o público é muito bom, o pessoal gosta do reggae. Ele tem um projeto do Luau na Praia do Curupira. É um projeto muito legal mesmo, que só ele pra falar. Eu fui só como ouvinte, como pra prestigiar o evento. Convidado. Quando eu fui lá. Não, nem convidado, é aberto ao público mesmo, né? Certo. E quando eu fui foi só pra prestigiar, ainda não toquei lá nesse evento deles. Mas, pois é, falar música que a gente toca é... Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa na cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais, oh chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais, oh chuva. Peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Olha aí, rapaz. Essa música também tá no repertório do Ari. E é do mesmo estilo que a gente toca, do mesmo reggae. Mas eu não sabia antes de tocar com ele, né? Então, tipo, já cheguei ali, tem essa música aqui. Eu falei, beleza. Já toco com os meninos. Aí é isso, o repertório do Ari é esse. Ele recentemente... Nós fizemos recentemente um especial Tudo Vira Reggae. Que aí colocou música de pagode, música de sertanejo, forró, axé, tudo no reggae, entendeu? E foi um movimento muito legal, um evento muito legal lá no Papo de Boleiro também, entendeu? Coisa boa, né? Coisas novas, né, Mário? Coisa nova. Pra nós. Pra nós, mas As coisas vão acontecendo. Foi um evento muito legal e nesse dia teve a participação do Gessé também, que é o baterista da Geração Roots, outra banda de reggae aqui de Boa Vista também. Já tem um nome conhecido já, a banda deles, a Geração Roots. E todo mundo ali sim amigo, tipo, a gente vai conhecendo, conhece um, aí já junta com outro, já tá todo mundo junto, conversando e tal, trocando ideia, tocando junto. Então, tipo, quando a gente se encontra, assim, sempre aquela... Eu cheguei agora, né, no meio deles, eles já estão mais tempo, mas, tipo, o pessoal sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, eu também sempre trato eles com muito respeito. Eles sempre, tipo... Viram que eu era o mais novo da turma, então tipo, vem aqui, vou cuidar de ti, vou cuidar de ti. Tipo isso, o Gessé e o Felipe, que são mais próximos, né? O Ari também, que eu tô tocando na banda dele, então ele automaticamente fica mais próximo, mas que eu converso mais, assim, é o Gessé e o Felipe. Eles são, tipo assim, meus pais. Os conselheiros. O Aleph Mendes também são, tipo, os meus conselheiros, tipo, mano, não faz isso aqui, não faz isso e tal. Então sempre ali, tipo, sempre me ensinando, né? E aí tem outra galera também, o pessoal da Ponto 3, do Bolívia, o Erlisson também, que eles também sempre tiveram muito respeito.
até ano passado, eu acho, mais ou menos. Ano passado eu era, tipo, fã deles. Eu ia no show deles, tipo, nossa, os caras tocam muito e tal. E até hoje, né? Tipo, virei amigo dos caras, mas agora tá lá no meio. Agora eu tô no meio, conversando com eles, trocando ideia e tal. Ontem mesmo... Não, ontem não. Anteontem a gente tava lá no Porão do Alemão, todo mundo curtindo junto o show do Bolívia, da Ponto 3. E aí depois teve outra banda, todo mundo foi curtindo junto, tipo, todo mundo... amigo mesmo, sabe? Tipo, um clima meio bem família mesmo. Todo mundo não curtindo. tem rivalidades, não tem, né? nesse Pelo meio contrário. Não tem, todo mundo é amigo. Todo mundo torcendo para que cada um faça o melhor, todo né? Mundo se ajuda. Isso é muito bom. Massa. Mas tu falou sobre uma surpresa falou no começo aí do Tico Santa Cruz, do Etonautas. Foi num show que ele veio pra cá. Foi dia 20 de dezembro do ano passado. Eu já tinha tido contato com ele em 2023 e em 2021, se eu não me engano, em um aniversário que ele tava, como tava na pandemia, eles não estavam fazendo shows, e aí ele tava fazendo uma ação, tipo uma videoconferência assim com os fãs pra pagar a galera da banda, receber uma graninha também, né, que o cara não tava trabalhando. E aí a minha tia me deu de presente de aniversário essa videoconferência com ele, eu troquei muita ideia com ele, conversei muito com ele. E aí em 2023 ele veio com o Detonautas pra cá. Eu consegui entrar no camarim deles, conversei com todo mundo da banda, os 5 da banda, ele e os outros 4, consegui autógrafo, consegui palheta de presente do baixista, consegui umas coisinhas legais, velho. Uns autógrafos também, eu tenho uma camisa toda autografada deles e um papel assim. E aí no ano passado ele veio solo, foi a segunda vez que ele veio solo pra cá, na primeira eu não fui e na segunda eu fui. Acho que foi no aniversário do Porão do Alemão, não tô lembrado agora. Enfim, aí a gente foi, e aí eu falei pro Mikael, que é o que toca comigo na banda Ribalta, na nossa banda, né? Falei, mano... Não, ele falou pra mim assim, na verdade, ele falou, cara, tu já pensou, a gente toca com o Tico? Aí eu falei, pô, tu quer tentar? Eu tenho coragem. Aí ele, bora. Aí beleza, bora. Aí eu falei pra ele, não, a gente faz um cartaz e tal, bota lá. Acabou que a gente nem fez nada disso. Aí beleza. Chegou no dia, o Mikael não pôde ir porque teve um problema, a mãe dele ficou doente, ele não pôde ir. E aí eu fui, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu tento? Fiquei assim, tipo, tô sozinho. Tentando criar coragem. Tentando criar coragem, sempre. Aí tava a minha irmã, a Tayla, a minha mãe, o meu padrasto. Tinha o Carlos, que era o nosso amigo da banda também, que saiu, foi pro Rio Grande do Norte. Tinha o nosso amigo Wesley também, que é amigo da Tayla de infância, da escola. Virou meu amigo também depois. E aí tava, tipo, um clima de só amigos mesmo. E aí teve um momento do show que eu falei pra minha mãe, comentei com a minha mãe, eu vou tentar isso com o Mikael. Aí ela, beleza, tenta, vai dar certo e tal. Aí tá bom. Aí chegou no show, o Tico Santa Cruz teve uma hora que ele falou assim, vou tocar umas músicas só voz e violão. Aí eu fiquei assim, pô, essa é a minha hora, né? Aí a minha mãe na minha frente, ela olhou pra mim assim, e aí, tu vai tentar ou não? Tipo, e aí, é tua hora, tipo, vai ou não tua vai? chance. Aí eu fiquei assim, pô, será que eu tento? Será que eu não tento? Vou tentar. Aí tem um aplicativo no celular que ele coloca tipo um LED, a letra no LED, as palavras no LED. E nisso eu já consegui pegar palheta no show, tipo o show do CPM 22, por exemplo, 2022. Consegui pegar a palheta dos caras. Quase consegui no show do Nat Roots lá em Manaus. Então, tipo, isso sempre dá uma ajuda, né? Pra quem tá de longe, assim, no palco, o cara consegue ver. E aí eu tava, tipo, bem na frente, o palco aí onde o senhor tá, eu aqui, assim, com o celular. Aí eu botei pra escrever assim, posso tocar Só Nós Dois é uma música deles, que a gente toca na Ribalta. E aí ele leu, mas ele só leu o nome da música, então ele começou a tocar essa música. Aí eu fiquei, pô, o cara já começou a tocar. Não entendeu? Não entendeu, né? Aí o cara começou a tocar a música, não vai dar certo. Aí eu fui e tirei o celular. Aí minha mãe falou assim, não, deixa o celular. Eu falei, não, mas ele já tá tocando a música, não vai dar certo. Aí ela, não, deixa o celular que ele vai ver de novo. Aí eu fiquei pensando, cara, o que eu faço? Isso assim, tipo, questão de segundos, né? Aí eu fui e mudei a frase, coloquei, posso tocar contigo? Aí ele tocou Só Nós Dois e tocou O Dia Que Não Terminou, uma outra música dele, do Detonautas também, que a gente toca também. E aí ele tocou essa música e ele começou a ler o que tava escrito, né? E ele ficou lendo, tipo, ao vivo, assim, o cara
cara a cara, assim, o pessoal curtindo o show e ele lendo. Aí ele terminou a música e ele ficou lendo assim, posso tocar contigo? Aí ele ficou me olhando assim, eu, tipo, assustado, né? Tipo, não esperava ele ler, né? E, tipo, ler assim, frente a frente. E aí ele, o que tu quer tocar e tal? Aí eu falei, qualquer uma do Detonauta. Só que não era qualquer uma, na hora assim a gente fala qualquer coisa, né? Aí ele, não, escolhe uma. Aí eu escolhi uma música que é Verdades do Mundo. É uma música que ele fez pro ex-guitarrista da banda que faleceu, foi assassinado lá em 2006, se eu não me engano. Aí ele, tu quer escolher logo essa música é meio pesada, escolhe outra. Eu fui escolher uma que é Olhos Certos, que a gente toca também. E aí ele, beleza, perguntou meu nome, eu falei, Thales. Ele, beleza, Thales, eu vou tocar mais uma música, e aí você sobe e a gente toca essa. Eu falei, tá bom. Aí ele tocou mais essa música e eu fiquei, tipo, pensando, ouvindo a música meio que de olho fechado, assim, caraca, o que eu tô fazendo? Tipo, não tava... Loucura! Não tava acreditando. E a casa lotada, o porão tava lotado nesse dia. E aí eu fiquei assim, caraca, o que eu vou fazer daqui a pouco, bicho? Aí ele tocou essa música, e aí eu subi, toquei com ele, ele passou o violão pra mim, eu toquei lá a música, e no final, assim, ele tem o vídeo, ele fala assim, ele, me arrepiei e tal, o cara pediu pra tocar, subiu, tocou bem, tocou direitinho, tocou bonito e tal, tá de parabéns, sei o que, aí ficou conversando ali comigo em cima do palco, aí ele falou assim, vou te dar esse repertório, pra na próxima vez que eu vim pra Boa Vista, você tá convidado pra tocar comigo de novo. Aí eu fiquei, caraca, tipo, massa, né? Uma vez, assim, o cara já tá chamando pra segunda. E aí ele falou depois, se eu vier sozinho, tu vai tocar comigo, se eu vier com Detonautas, tu vai tocar com Detonautas. Aí eu fiquei feliz pra caramba, tipo, isso era uns 2 dias antes da banda Ribalta estrear lá na Vila de Areia. Então, tipo assim, foi uma coisa boa atrás da outra. Toquei contigo em Santa Cruz na sexta, e no domingo a gente tocou na Vila de Areia, só coisa boa mesmo. Aí foi isso, aí depois ele me deu o repertório, eu peguei um autógrafo com ele me deu a paletinha dele também, e que eu não uso nem... O pessoal fala, por que tu não usa? Eu falei, por que não, pra não gastar, né? Pra não gastar, ela come todinha. Aí eu não uso, não tem condição. Tá aí certo. Foi isso, tipo, essa... Rapaz, que coisa boa, Thales. Você nessa idade já viveu esse... Quando ele contou essa história, eu lembro do Tico, teu tio, Sim. Né, num show no Ginásio Hélio Campos, isso faz muitos anos. Tinha uma banda, era uma banda de rock também, agora não vou lembrar o nome. E que o Tico subiu no palco também lá. acho que eu já ouvi essa história aí do meio deles já. Eu estava no show. Acho que foi do Ira, não? Eu acho, esse aqui era uma banda de rock dessa aí, famosa, e o Tico subiu. Ele era corajoso. Ele não ficou assim que nem tu. E ele nem tocava, assim, né? Ele nem. Eu sempre fico assim de pensar assim, será que vai dar certo, bicho? Sempre. Não tem uma que eu não fico. Mas aí pra tu ver, essa insistência, sim, né? E sim, o teu talento, Thales. A gente percebe seu talento. A gente não diz isso pra você ficar convencido, mas pra você, sim, claro, também apostar no teu talento. Você, sim, é um menino talentoso, né? Aí nesse dia, a gente tocou na sexta, a ficha foi cair só no domingo. Tipo, e às vezes assim eu fico vendo o vídeo e eu fico pensando assim, caramba, foi verdade? Será que eu fiz isso aqui mesmo? Tipo, é massa. Que legal. Foi um momento muito legal assim pra mim. Falando nisso, o que tu pensa, ou não sei se tu já pensa, tu é muito jovem, no teu futuro artístico, o que tu tá pensando, onde é que já tem uma ideia do que tu quer? Não sei, é algo que eu não penso ainda não, mas eu faço isso, mas eu vejo assim, né, que eu faço isso mais porque eu gosto mesmo, porque tipo, é algo legal. Faz mais por prazer, né, mais pelo prazer, gosto. Mais por prazer, pra meio que desestressar, sabe, a questão da faculdade, do trabalho também, e aí esse é mais Quer dizer, tu trabalha, estuda e toca. E de vez em quando a gente toca no final de semana. Entendeu? Pois é. Aí, a idade é um peso. De vez em quando precisa ter aquele desestresse. A música desestressa muito a gente. Quem é músico sabe. A música faz bem a alma, né? Quem é músico, até quem não é músico sabe também. Sim. Ouve uma música assim, já fica mais tranquilo, a ansiedade abaixa e tal, fica mais de boa. Entendeu? Então eu não sei ainda. Questão da faculdade, eu não tenho muita vontade de trabalhar na sala de aula.
eu gosto muito da questão da produção musical, tipo lá na Escola Forrozão eu trabalho na mixagem do repertório, comecei a estudar um programa, não sei muita coisa, mas Já tá ajudando. já estou ajudando e tal. E na faculdade também, uma das minhas matérias preferidas assim, é teoria e percepção, que a teoria você escreve as partituras, você lê as partituras. E a parte do laboratório também, que é mais produção musical, entendeu? A gente trabalha mais na tecnologia. E tem a questão também de montagem de som. Eu me amarro montar som. Me amarro. Tipo, muito assim, quando a gente vai tocar, quem monta o som é eu. Eu monto o som, eu falo, deixa comigo. Eu peço ajuda, né? Obviamente, pra colocar a caixa no pedestal, que a caixa é pesada pra caramba. E aí eu monto o pedestal, ponho a caixa, ligo a mesa. E aí o Mikael, a gente liga os instrumentos certinho. Aí o Mikael vai passando o som, é sempre eu e ele que a gente vai passando o som. Mas na hora de montar e desmontar, é eu. Eu que tenho que desmontar, eu que tenho que montar. Porque eu sei o jeitinho de guardar, sei o jeitinho de colocar certinho. Que e é tal. delicado o som, né? Montar, dobrar um cabo errado ele quebra e aí é prejuízo. O cabo não é barato, então a gente já fica meio assim. E aí, quando o Gessé vai tocar com a Geração Roots também, eu sempre ofereço ajuda pra ele. Eu falo, mano, eu fico lá no som pra ti e tal. Porque ele sempre ajuda a gente também, né? Ele sempre dá um espaço legal. Então eu falo pra ele, é sábado agora mesmo, eu vou ajudar ele ali no Ayrton Senna, que ele vai fazer um especial lá. E eu vou estar lá ajudando ele na mesa de som, no som também. E é algo que eu gosto, entendeu? Tipo, de fazer essa parte da montagem, da desmontagem do som, da passagem de som, da produção musical, é algo que eu realmente gosto. Da aula também, eu gosto de ensinar, mas não é algo que eu quero dar aula, não. Acho que é muita coisa. Eu tiro logo pelo velho aqui. Esse no velho estressado, mano. Tem um pai professor aposentado, hein? Pois é, eu já tiro daí já. Mas é legal, eu gosto de ensinar pra caramba. Eu gosto de ensinar. Às vezes tem várias formas de você ensinar, né? Ou na sala de aula formal, como eu e o Mário, né? Passamos a vida toda nesse trabalho. É porque também professor de música aqui em Boa Vista não tem muito espaço, né? No Brasil, na verdade. Então a gente termina o curso e vai para ser professor de artes, entendeu? A Euterpe, por exemplo, é professora de artes na rede estadual, no COEMA, entendeu? Então é isso, ou você abrir uma escola para você, ou trabalha em uma escola particular como o Bateras Beat, que eu fiz aula lá, ou trabalha como professor particular. Tem um professor meu que ele trabalha como professor particular, o pessoal contrata ele para dar aula, só tipo assim, tu contratou ele vai te dar aula de teoria, de harmonia, entendeu? É isso. Certo. Mas não vou falar que é escasso o mercado, mas é desvalorizado pra caramba, assim, pra professor em geral, mas professor de música também é bem puxado, entendeu? É isso, a universidade, dá aula na universidade também, mas aí precisa de mestrado, doutorado e tal, entendeu? Mas você ainda é novo, né? Sim, claro. Vai com calma. Eu perguntei porque às vezes você já pensa, tem uma ideia, mas se não tem, você é muito novo, não tem que se preocupar com isso. Eu acho que o que você faz, você já faz muito, né? Eu queria só aproveitar, estamos avisando, nós temos mais de 2.000 pessoas aí nos acompanhando, né? E pedir o pessoal para dar um likezinho, se inscrever no canal, Fala Companheiro, né? Que a gente vive disso. E é a presença de artistas que nem vocês que fazem a gente vai melhorar esse nosso programa. E a ideia aqui é exatamente essa, é trazer pessoas que falem cultura, que respirem cultura. Claro que a gente mescla alguns outros assuntos também, mas essencialmente a gente fala sobre cultura. Mário, me diz uma coisa. Eu outro dia tem uma organização, tu falou do ponto de cultura, que o teu grupo é um ponto de cultura, sabe, lá o MST tem um ponto de cultura, sabe, tem vários pontos de cultura, sim. E tem o Pontão, que eu até fui convidado lá outro dia, eu acabei chegando um pouco atrasado, lá na nossa cidade vizinha, né? Sim. Malocômbia. É isso, Malocômbia, que maravilha, aquele espaço, né? Ali gosto mais daquela piscina do Orlando. Aqui é muito legal. E aquela Kombi deles, né? Toda decorada. Fiquei apreciando aquela Kombi. A Kombi já é uma arte, né? Isso. Kombi, uma coisa muito legal. Mas como é que é essa organização dos pontões, do ponto de cultura? Como é que ele se organiza? Como é que alguém pode transformar o seu grupo num ponto de cultura? Por onde é o caminho? Bom, deixa eu falar um pouco do Pontão. Pontão, ele é um conglomerado de alguns pontos de cultura
tipo Escola Forrozão, a Chamego, a Criarte, o Criarte, a Usina Cultural, o Locômbia, a Bruxa da Solta, né, a do João do Sofá, que eu esqueci o nome agora, do São Luís da Nauá, participamos de um edital. Fomos participar de um edital como um pontão. E esse pontão ele foi premiado com a vaga, né? E nós estamos executando alguns trabalhos. Um dos principais trabalhos, então, eu falo com respeito, não é? Os moleques, tipo Tayla, Thales, Ian. Vai me ajudar o nome dos meninos? A Aninha, a Ana Kelly, a Keren. Keren. O Ian, o outro Ian Araújo. Essa molecada, Eduardo. tudo numa faixa etária, que estão sendo preparados. A Lilian lá da comunidade. A Lilian da comunidade aqui do Canoani. Canoani. Esses meninos estão sendo preparados por vários treinamentos, aulas virtuais, a qual a Tayla já é uma das professoras, juntamente com a Catarina e a Cristina, que estão treinando esses meninos para amanhã tomarem de conta do que nós estamos deixando para eles. Como você falou, nós não viemos aqui para a eternidade. Isso. Certo? Então isso, ele recebe uma bolsa pequena, mas recebe, trabalham muito, não é fácil a vida deles, né? Tem várias não faço atividade não, pra você ver. Várias atividades deles que tem que fazer, né? Então esse é um grande legado que nós estamos deixando, eu e os meus companheiros do pontão, né? Certo. Dentro dessa Coisa situação, para nós termos tudo que um fazedor de cultura faz, né? Tipo, ele tem uma roda de capoeira, ele é um ponto de cultura, só que ele precisa ser reconhecido pelo MINC. E hoje o pontão tem feito uma busca ativa para credenciá-los e serem reconhecidos como ponto de cultura. Não é tão difícil, não é tão difícil. Claro que é burocrático, porque se lida com várias questões tem documentos públicas, que tem que organizar. E no final, muitas vezes pode ser premiado com um valor, um prêmio, né? Então nada é jogado na mesa, como não vou citar, mas já aconteceu. E aí, o Pontão de Roraima, ele tem feito esse trabalho. Nós, cada um com a sua função. Temos as pessoas que são os gerentes das ações. Eu sou um apoiador, né? Então eu chego junto quando é necessário, me chamam para a gente tentar resolver. A gente não pode se reunir pessoalmente, a gente se reúne virtualmente constantemente para discutir essas questões. Então, para ser ponto de cultura, não é difícil, basta seguir o nosso caminho, nos procurar, que a gente vai informar, ver qual é a atividade que aquela pessoa está fazendo, está executando, com quantas pessoas ela trabalha, qual é o lugar que ele trabalha, né? E a gente vai dar o apoio, que é necessário que seja dado esse apoio. Não pode se deixar ninguém, nenhum mestre, em qualquer setor solto, porque ele precisa do nosso apoio. A cultura popular brasileira, ela é dos brasileiros, então ela tem que ser bem vinculada e bem trabalhada, não importa a idade. Mário, que coisa... eu vejo porque, assim, eu acompanho lá o Comitê de Cultura, né, e o comitê, ele faz portfólio, até oficina de portfólio, porque tem muitos artistas que fazem muita coisa, mas quando você pergunta o que ele faz, ele não tem, assim, e às vezes... Como comprovar, né? Como comprovar. Então, às vezes, ele vai disputar um edital e a pessoa, o grupo, às vezes não tem. E está se fazendo esse trabalho aí do Pontão, isso é maravilhoso. Então, as pessoas que estão nos assistindo, gente, não é difícil fazer cultura, e as pessoas fazem todo dia. As pessoas expressam cultura toda hora, né? Toda hora. E que bom, vocês estão citando... E eu vi jovens da comunidade indígena participando, com orgulho de ter um cocá na cabeça. Era do meu grupo. Sabe? Do nosso grupo. É um negócio maravilhoso, Mário. Porque eu lembro que uma vez eu encontrei uma aluna chorando na sala de aula, na escola Tancredo Neves, porque um coleguinha tinha chamado ela de índia. E ela estava chorando.
Aí eu perguntei, não sabia o que tinha havido, perguntei, não, meu amigo me chamando aqui de Índia, né? Eu digo, mas me diga uma coisa, mas você não é índio? Ah, sou. Pergunta o que ele é, vê se ele sabe, né? Ele não sabe se é branco, se é amarelo, se é cafuso, se é... O que ele é, você pelo menos sabe tua origem, Isso. né? Você conhece tua origem, então, minha filha, tenha orgulho do que você é. E besta é aquele que não tem orgulho da sua origem, da sua cultura. Então, porque havia um preconceito muito forte, ainda há, mas hoje eu vejo essa juventude, eu vejo o orgulho das pessoas usar os adereços do artesanato indígena. É uma coisa muito bonita, sabe? Porque, e é bom que nos jovens, é uma coisa boa que o jovem é outro papo, né? Como diz já há muito tempo atrás. O jovem ele não tem esse preconceito, ele não tem essa... Ele convive com todas as tribos, né? Não tem essa coisa. E a cultura, por isso, Mário, que há 4, 5 anos atrás, se viraram as costas para a cultura, porque a cultura é questionadora, a cultura valoriza as pessoas, valoriza a essência e não só o produto. Porque hoje... Eu fico, às vezes, pensando, Mário, eu sempre gostei muito de música, né? E minha preferência sempre é MPB, essas coisas todas. Aí eu escuto tudo. Mas hoje tem cantores que, às vezes, tu acompanha, que parece que é umas músicas feitas em série, como um produto. Elas têm a mesma batida, o mesmo tom, o mesmo... Né? É aquela música comercial, né? Comercial. Música comercial, E eu já vi artistas falar que ele queria cantar outras coisas. O Mamonas Assassina, por exemplo. Eu vi uma entrevista acho que era Dio, o nome do vocalista, e ele disse, cara, eu gostaria de cantar outras coisas, mas o que vende é isso que eu canto. Que vendia era pena, né? É uma pena. E eram uns caras criativos, eles debochavam das coisas, né? Era um deboche, assim, da própria música. Mas isso é importante. Sabe, eu conversando com o Mike, da Goiás outro dia, que a gente é amigo, a Leonela era criancinha, quando eu já era amigo do Mike, né? Eu toquei no Bloco do Mujica, né? 2 anos, ano passado... E esse ano agora, e tipo, o Mike tava cantando lá esse ano, vai cantar, acredito, no ano que vem também. E então eu tive mais contato com eles, entendeu? Pô, os caras são muito gente boa, a Leonela e o Mike. Sim. Muito gente boa os dois. Eles assim, acompanhei toda a história. Mas eu falando com o Mike, por exemplo, aquela música Ei Maluco, se é bom deixar rolar, né? Aí fica todo mundo, e a gente conversando, eu e ele, sobre interpretação de música, eu falando de umas músicas do Chico Buarque, que o Chico Buarque escrevia muita música em código para fugir da censura, da ditadura militar na época, né? E o Mike disse, olha, rapaz, quando eu fiz essa frase, Ei Maluco, se é bom deixar rolar, é porque ele disse, eu cantava na frente da loja e tal, e eu sempre cantava reggae, e todo mundo gostava do reggae, mas na rádio não tocava reggae. As rádios era tipo assim, eram proibidas, assim, era um preconceito, sabe? Porque Jimmy Cliff, então assim, não apreciava essas coisas boas que a música pode nos proporcionar. E o que ele disse, ele estava falando da pedra pintada, ele estava falando de pedra rolar, e ele já dizia que se é bom, por que não toca? Então deixa rolar. Mas o artista, ele tem essas coisas, bota as coisas com duplo sentido, né? E é exatamente, essa é a coisa boa da arte. Sim. Né? Eu sempre brinco com as pessoas, Mário, eu tenho um quadro do Bartô, que eu comprei faz muitos anos esse quadro. Hoje está no nosso escritório ali, meu e da minha filha, e até um dia eu perguntei para ele, Bartô, afinal de contas, o que foi que tu pintou nesse quadro? Ele olhou para mim e disse, rapaz, é o que cada um... Entender. Aí uns vê um lago, outros vê um olho, tem uns cabeça de prego. Rapaz, já deram tanto tipo de interpretação. Então, o bonito do artista é isso, ele pinta e deixa a tua imaginação, né? Então, a música também faz isso, e a boa música, né? Então,
Eu sou um cara que gosta de tudo, escuto tudo, do brega, né? Do Zezo a Chico Buarque, né? E tal. Então, mas é que é importante, a cultura, ela traz essa coisa, ela iguala as pessoas, ela deixa, né? Deixa pessoas com liberdade. Com liberdade, não tem aquela elitezinha, umas pessoas com a vida pessoas medíocres, fútil, né? Que se acham que estão acima. E nós somos, como de onde nós nascemos, todo mundo nasceu no mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, que é para debaixo da terra. Ninguém e não leva nada. Como diz um amigo meu, até a roupa fica, e a roupa que veste não é a que a gente, não é a gente que escolhe, é os outros que bota ali. Eu tenho Titônio, tem uma situação que eu esqueci de falar, inclusive hoje eu estou aqui ansioso para depois saber se foi assinado o nosso contrato de um grande projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet do Norte, onde a Escola Forrozão foi contemplada com esse projeto, e a gente, em parceria com o MINC e o mantenedor, o financiador, é o Correios, né? Então, estava previsto para ser assinado esse contrato hoje à tarde, que é uma, vamos dizer, uma circulação do espetáculo da quadrilha junina em várias comunidades, inclusive comunidades indígenas. Aí, né? Apresentar o trabalho. O trabalho. Tem o Canauani, tem a Tabalascada, tem o Chuminas, né? Aí tem Bonfim e tem Bonfim, que nós preconizamos a comunidade indígena e uma cidade fronteiriça. E dentro dessa situação, nós não vamos só levar o espetáculo da quadrilha, nós vamos levar oficinas. Como se fazer um portfólio, como se fazer pequenos vídeos, né? Tem uma oficina de giro de saia, que é a grande característica de todas as quadrilheiras roraimenses, que é o que faz a diferença a nível de Brasil, é o giro da saia, o giro alto, que foi criado pelo meu grande amigo Zé Nilton Ventura, que é uma cabeça fantástica. E também tem uma oficina de formação de comissão julgadora, que será realizado pelo meu amigo Naldinho, lá da Paraíba, e também uma de danças nordestina, que também está tudo dentro desse conglomerado, onde nós já temos confirmado uma parceria com a Prefeitura de Boa Vista, né? O processo é longo, nós fomos contemplados em 2023 e agora, 2024, trabalhamos o ano inteiro praticamente para deixar tudo ok, e hoje seria o grande lance da assinatura desse contrato. Coisa boa. Então, eu sei que Roraima foi contemplado com vários. Eu sei que a turma do Chorinho. 12 ou 13. A turma do Chorinho sim, foi contemplada também. Tem associação. Acho que eu sei que é uma pessoa ligada. Marcos Nogueira. Do Marcos. E o Marcos é muito bom em elaboração de projeto. Maravilhoso. Uma hora eu vou trazer o Marcos aqui também, vou convidar ele para participar. Mas legal, porque foram essas estatais do governo federal, né? Sim, Caixa Econômica, Banco Econômica, da Amazônia, Banco do Brasil e Correios. Que estão financiando, né? Burocrático, sim. Você tem que ter muito sangue nos olhos para você conquistar. Porque se você desistir na primeira curva fechada, você fica para trás. A gente batalhou muito, tem várias pessoas aí que foram fantásticas no nosso caminho para nos ajudar, né? E vai ser uma coisa diferenciada, né, para o nosso segmento. Aí vai ser um financiamento, então, desse trabalho que vocês vão percorrer e levar essas oficinas. Sim. Você imagina como... E outra coisa, mano. Tem muita gente que diz, um gasto. Esse projeto aí parece que ia até 200 mil, né? Cada nós chegamos projeto. No teto máximo. Chegaram no teto, né? No teto. Eu lembro que esses dois que eu estou falando... Por exemplo, essa do Chorinho, eles já entrevistamos eles, só que nós fomos lá no Ideias, no Instituto, onde eles... E eles tocaram, nós fizemos uma entrevista lá, e a ideia é que esse chorinho ele vai ser colocado na Praça do Coreto ali, aquela praça... Sim, para dar vida, né? Para dar vida, para que a ideia do Instituto é ir conversar com a Prefeitura também, nessa parceria com a Prefeitura. Lá foi feita até uma arquibancada, assim, Sim, já vi. E a ideia é que eles
é que eles divulguem esse trabalho do Chorinho, que é uma turma muito boa. Então, olha, nós temos que viver a cultura, né, Thales? Que bom que você está pegando aí o bastão, né, do pai e dando continuidade e renovando, né, e inovando e levando esses talentos de vocês, vai se crescendo cada vez mais com o que a gente já tinha, com a inovação que vocês podem trazer, né, Mário? E eu me lembro também que uma das vezes que nós estivemos em Brasília, numa conferência, nós ouvimos das pessoas dizer assim, o mapa, né? O único estado que não tem representatividade com projetos é Roraima. E aquilo ali me cortava. Primeiro que a gente não tinha conhecimento de causa para fazer um projeto. A gente vinha no Sebrae e o Sebrae não tinha um técnico especializado porque era tudo muito novo. Sim, certo? sim. Hoje nós adquirimos o conhecimento, adquirimos mais empoderamento para poder chegar e dizer, não, essa bronca aqui quem resolve sou eu. E você não escreve um projeto só. É um projeto escrito de 4 mãos, 8 mãos, 12 mãos e várias cabeças pensantes para poder a gente chegar a um consenso, né? E hoje nós temos aí vários projetos aprovados através de Roraima, pelo MINC, através da Lei Rouanet do Norte, né? Tem agora a questão dos pontos de cultura, tem agora a questão da LPG que já passou, tem a PNAB agora que chegou, né? Então, só fica para trás quem não buscar o conhecimento. E eu sempre digo, é um gasto, não é gasto, é investimento. Cultura é investimento para melhorar a vida de qualquer ser humano. Além disso, nós somos um espaço de agregamento de vários profissionais. Por exemplo, uma quadrilha junina, quando ela vai para o tablado, ela já usou costureiro, já usou maquiador, cabeleireiro, artista plástico, sapateiro, né? Vai contando, né? O eletricista, o pintor, né? O serralheiro. Olha só, já contei 8 rapidinho aqui. O comerciante local, né? O sonoplasta, o cara do estúdio, o músico, o compositor, o intérprete. 13, rapidinho. E o principal, Titone, a economia criativa que está ao nosso entorno. Porque eu sempre discuto piamente, os arraiais, eles deveriam ter pelo menos mais 2 dias. Ah, mas é festa, é gasto. Não é gasto. Você tem que pensar quem está do lado de fora. Aquelas senhoras que se preparam para vender a sua carne de sol, a sua pipoca, o seu milho cozido, elas se preparam para aquele momento. Muitas vezes é o dinheiro que vai durar até o final do ano com a sua economia, que ela arrecadou. E as pessoas que organizam, eu falo isso com muita propriedade, porque eu já passei no Departamento de Cultura da Secult. Passei 2 anos por lá, em planejamento do grande arraial do Estado. E a gente tem essa visão que nós temos que observar o povo da economia criativa, que eles é que dão suporte. Um suporte muito grande, não só para nós que, eu quero tomar um refrigerante, pega ali. Para suas famílias, que não têm um emprego, mas tem uma renda, uma fonte de renda que melhora muito a vida deles. Tem que ser visto isso. Mas só para ter uma ideia, Mário, já tem pesquisa que diz que para cada R$1 que você coloca na cultura, num show cultural, volta para os cofres R$3,1. Porque é exatamente isso que tu está dizendo. Porque na medida que vai vender refrigerante, que vai vender isso, vai vender aquilo, vendeu a pipoca, comprou o milho no supermercado, sim, pagou o imposto, sim. O refrigerante vai pagar o imposto. Então tudo isso retorna. Então é essa coisa de dizer que uma prefeitura, que um estado está gastando dinheiro quando faz festa cultural, não está gastando. Está investindo. Está investindo. Investindo nas Infelizmente as pessoas, mas graças a Deus a maioria das pessoas gosta. Só aqueles críticos rancorosos que estão sempre reclamando de tudo, né? Ainda tem muitos que vão, né? Pois é, ainda vai. Vai reclamando, mas vai, né? Tem muitos que vão lá curtir, beber aquela cachaça. Depois vai reclamar, né? Mas eu acho que o importante é isso, sabe, Mário? Que bom que vocês estão nesse trabalho, sabe? Eu sou assim,
eu sempre digo assim, eu nunca tive um veio artístico inato. Tentei tocar violão, passei uns 5 anos, aprendi. Tocava muito, começava às 6 da manhã, terminava umas às 6 da 2, tarde. 3 músicas, né, Mário? Eu tocava a Casa do Sol Nascente, que era... Tinha que aprender solar aquela, né? Na minha época, era a primeira música que você aprendia. Né? Então, assim, mas eu depois descobri que não tinha. Mas aprendi o quê? A gostar e a valorizar a cultura. Então, a gente sempre procurou, eu toda vez que tive em algum cargo, sempre procurei estar olhando para isso, estar ajudando, estar incentivando, E para mim, assim, é tanto que quando nós começamos o podcast, começamos aqui, mas numa brincadeira. Vim fazer uma visita aqui ao Alexandre, o Jeová, e começamos a conversar, e o Jeová, não, rapaz, vamos fazer um podcast. Aí já definimos o nome, já definimos a programação, e na outra semana já começamos o podcast, mesmo sem... E demos essa olhada para a cultura. É tanto que aqui já... Tucema Flávia, que representa lá o MINC, o comitê, o Sabá veio aqui, né? Veio Neuber. Conhece o Sabá? Hã? Conhece o Sabá? Sabá Moura? Eu conheço não. Meu compadre. Você quer não? Meu compadre, né? Sabá, e coisa que a gente colocou para as pessoas aqui, ele é autor de música lá junto com sim. o pessoal do... Sabá tem história, né? Assim. Mas é isso, Mário. Olha, parabéns pela família, né? Uma família que eu conheço há muitos anos, tá? Família, eu me considero como uma pessoa da sua família, né? Obrigado. E digo assim, admiro todo o trabalho que vocês fazem, a dedicação, e principalmente isso, pensar no coletivo, não pensar só no individual, umbigo, né? E parabéns pelo trabalho aí da sua escola de forró, né? E o Mário ainda tem a coleção do Luiz Gonzaga lá? Tenho, melhorei ela, ganhei de presente de uma amiga minha aí, tá guardado. Titônio, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, ao espaço, porque muitos de nós não somos reconhecidos, nós não somos vistos com esse olhar de querer saber quem é você, o que você faz. Eu acho super interessante. Eu fui convidado pela Universidade Federal ano passado para participar de uma roda de conversa, e o professor Silvio Ramiro me enganou. Ele disse, mano, é só 40 minutos. Rapaz, eu falei por mais de 2 horas, não tinha muita gente, mas foi criando um clima interessante. E por que isso? E por que aquilo? E para que isso? E para que aquilo? E eu tive que... eu falo pouco, né? Professor assim. E a gente só temos que agradecer. Quero mandar um grande abraço para os meus curumins e cunhantães da Escola Forrozão, que esse ano renovamos geral. Então eu chamo eles de curumins e cunhantães, que são tudo novinho, mas são guerreirinhos. Né? São quantos membros, Mário? Esse ano, nós contamos ontem, rapaz, eu me impressionei. Tínhamos lá em torno de 28 casais. Né? Não sei se vai ficar todo mundo, porque o papaizinho aqui tá apertando. Alguns não aguentam o ritmo. Infelizmente não aguentam, porque às vezes não se alimentam direito. Esses meninos, eles precisam se alimentar melhor. Né? Às vezes chega lá sem almoço, só comer um salgadinho, mas não é que não tem em casa, é porque são teimosos. E eu sempre digo para eles, olha, vocês têm que se alimentar bem, porque aqui o bicho pega. E aí tem que vir reforçado. Tá certo. Thales, vamos encerrar o programa aí com uma música. Já que abrimos com uma música, vamos encerrar com uma música, né, Alex? Eu tô olhando aqui a live, e o meu amigo Aleph Mendes pediu pra eu tocar uma música do Detonautas. Opa! Olha aí. Pois é, o Oirã fez uma pergunta? Ele fez uma pergunta aí, Mário. Depois, no final, sobre como tu é técnico agrícola, a conexão da cultura com a agroecologia em Roraima, né? Perguntando um pouco isso de ti aí. Repete para mim, por favor. Ele perguntou o seguinte, eu vou ler aqui. Mário, antes de ser ativista cultural e social, você foi aluno da Escola Agrotécnica de Roraima. Como você vê a questão
e conexão da cultura e a agroecologia em Roraima em particular? Ele fala isso porque o professor dele, o pai dele, o Mário, foi meu professor na área de citros, né? Oirão, um abraço, um prazer falar contigo. É uma conexão muito grande, muito bacana, porque eu nunca consegui me desvencilhar do campo. Tanto é que eu moro numa chácara, né? E tem Para não ficar fora não ficar fora. Quando eu tenho um tempo, eu faço horta. Eu tinha uma horta grande, mas o Covid quase me levou minha horta, né? Porque deixamos de cuidar. Hoje nós temos no sítio lá plantas ornamentais e eu estou produzindo adubo orgânico totalmente estudado, pesado, certinho, do jeito que meus conhecimentos me levaram a tudo isso, né? Então eu tive uma temporada muito boa, eu participei de vários projetos interessantes no campo, né? Como o Vale do Rio Branco, ali na fazenda do Cascavel, trabalhei muitos anos no Cascavel, depois eu vim para a prefeitura, para o Vale do Rio Branco, efetivamente, né? Passei uma temporada no Senar, trabalhando exclusivamente com produtores analfabetos, ensinando eles a fazerem uma horta, e eu continuo no campo, né? Eu acho uma conexão fantástica, Oirã. Não sei se eu consegui te responder. Beleza. Vamos lá, Thales. Falar um pouquinho aqui, eu toquei 2 músicas do Neuber, né? Até mandar um abração pra ele aí, que eu toquei no Bloco do Mujica, né? Como eu falei, 2 anos, e ele faz a participação dele lá. E teve um dia que eu fui assistir um show do meu amigo Gessé, da Geração Roots, e estavam os 2 filhos dele lá, o Liber, o Tauan e a Carol também, os 3 filhos. E aí... Carol é produtora. A Carol é a produtora deles e tal. E aí eu troquei muito papo com o Liber e com o Tauan. O Tauan acabou me chamando pra fazer uma participação, que ele tava tocando com o Gessé nesse dia. Ele e o Liber, eles não são da banda, mas estavam fazendo aquele show, né, com ele. E aí o Tauan foi e falou, pô, mano, faz uma participação aqui e tal. Eu falei, beleza. Aí eu fui tocar uma música do Neuber, que foi a primeira festa, a segunda música que eu toquei. E aí a Carol filmou, mandou pro Neuber, o Neuber viu. No outro dia, no mesmo dia, na verdade, ele já postou no Instagram dele e tal, parabenizando. Tava eu e o Mikael e a Thalita e o Felipe também tocando. A gente fez a participação, montou o quarteto ali, tocou rapidinho. E aí ele postou no Instagram dele, parabenizando a gente, tá, pela versão. E no outro dia eu acordei, ele tava cheio de mensagem no Instagram dele, mensagem tipo, parabéns, Curumim, não sei o que e tal, muito massa essa tua versão, vamos ver pra produzir alguma coisa juntos e tal, aquele papo todo, né? E aí a gente ficou muito feliz, porque tipo, o Neuber é uma referência pra gente. Sim. Ele é um baita compositor, baita artista, é um cara muito gente boa também. Neuber é um irmãozão meu. Muito gente boa. Todo aniversário dele eu nunca falto. E aí ele não sabia que eu tocava no Bloco do Mujica, eu acho que ele foi dar uma olhada no meu perfil do Instagram e tem várias fotos na minha lá do Bloco. E aí ele, pô, Curumim, tu toca no Bloco e tal, que massa. Amanhã a gente conversa, que ia ter o ensaio no dia seguinte. E aí a gente conversou rapidinho, aí ele foi e chamou eu e o Mikael pra fazer uma participação no show dele, que ia ser lá no Esquina, lá do lado do Porão do Alemão, e acabou que foi cancelado, mas aí a gente tá esperando pra ver se tem outra oportunidade, né? Certo. Pra tocar com o tio Neuber. Certo. Aí a gente tá conversando direto aí, vou tocar um Detonautas porque o Aleph pediu aqui. Isso, mantém Deus. Um grande amigo Aleph Mendes. Quando eu me perco é quando eu te encontro. Quando eu me solto, seus olhos me veem. Quando eu me iludo é quando eu te esqueço. Quando eu te tenho eu me sinto tão bem. Você me fez sentir de novo que eu já não me importava mais. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Quando eu te invado de silêncio, você conforta a minha dor com atenção.
E quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Você me faz tão bem. E não tenha medo, e não tenha medo desse amor. E não faz sentido, não faz sentido não mudar esse amor. Você me faz tão bem. 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 Oh, você me faz tão bem. Com essa música maravilhosa, esse nosso talento jovem aí, né, Mário? Que orgulho, né? De ter um filho talentoso e tal. A gente encerra mais um podcast, agradece. O tempo voou aqui, nós já estamos com mais de meia hora, mais do que o tempo, né? Sempre a gente fazia 1 hora, estamos 1h20, 1h25 por aí, né, Alessandro? Mas muito grato aqui esse show de cultura de vocês aqui. Um abraço a todos e a todas. Obrigado.